Oi, gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Peço desculpa aí pela qualidade do vídeo e da imagem, porque sabe como é, né? Nós somos amadores. Mas eu fiquei devendo para vocês a explicação sobre aquele texto que eu pedi para que vocês respondessem as questões, a origem e a formação da língua portuguesa. Que é o conteúdo, né, de fato que nós vamos começar. Até então a gente ficou fazendo exercícios de ortografia, exercícios de concordância, que não deixa de ser conteúdo, né, mas não era assim propriamente dito conteúdo. Bom, eu vou tentar explicar por partes. Vou ter que retomar a história, porque tem a ver com a história, mas não vou me adeter em fatos históricos, em esmiuçar os fatos históricos, em me preocupar com datas, coisas assim, porque não é o interesse da disciplina, tá? Então, vocês ao lerem aquele texto e responderem, vocês devem ter visto que lá no século II antes de Cristo, Roma, né, que era, digamos assim, um local de muito poder político e econômico. E para manter o poder político e econômico, o que os romanos fizeram? Eles saíram em busca de novos territórios, de novos lugares para ser conquistados, para ser dominados, para expandir assim o seu domínio, né, e o seu poder. E Roma falava o que nós chamamos, né, que atualmente é uma língua morta, porque ninguém mais usa, mas é uma língua fundamental para a história da humanidade, principalmente para a história da nossa língua, que é o latim. Então, lá em Roma, nós tínhamos o latim como língua, era a maneira como os romanos se comunicavam. E existia dois tipos de latim. Existia o latim clássico e o latim vulgar. O que vinha a ser o latim clássico? O latim clássico era aquele latim que uma parcela pequena da população dominava, que era o latim que era escrito, né? Que obedecia todas as regras gramaticais, né? Então era aquele latim que escritores e algumas pessoas mais ilustres faziam uso. Já o restante da população fazia uso do que a gente chama do latim vulgar. Vulgar não significa uma coisa ruim, tá? Vulgar é que no sentido de que era o latim usado pela maioria das pessoas, um latim mais digamos assim, solto, descompromissado com as regras. O latim vulgar, ele não era um latim escrito, ele era somente falado, né? Porque nós temos que retomar e temos que saber que antigamente, né, saber ler e escrever não era algo para todas as pessoas, né? Isso é uma conquista muito recente da humanidade. Se nós formos pensar em história da humanidade, isso tudo é muito recente. Então, esse latim vulgar, ele era usado pela população em geral, incluindo os soldados romanos. Os soldados romanos, por que isso é importante? Porque os soldados romanos eram as pessoas que iam, então, né, em busca de novos territórios e aqueles que iam lá guerrear, invadir, tomar conta, né, como sempre na história. E esses soldados, então, em uma das suas manobras, né, militares e a mando do imperador, saiu em busca de novos territórios e chegou no que nós chamamos na época, né, que era conhecido como Península Ibérica. A Península Ibérica, como vocês podem ver aí no mapinha que está aparecendo aí para vocês, é onde hoje, atualmente, fica Portugal, né, e Espanha. Então, os soldados romanos chegaram lá, nessa Península Ibérica, né, se apoderaram do lugar, claro que isso não foi do dia para a noite, e uma das formas de tu dominar um lugar, de tu manter o domínio, o controle sobre algo, é impor a língua que tu falas. Então, lá nas Península Ibérica, eles não falavam o latim propriamente dito, né? Eles tinham seus dialetos, suas formas de falar específica daqueles lugares. Ou seja, os soldados romanos, então, impuseram a língua latina para essas pessoas. Essas pessoas tiveram que aprender o latim e, da mistura do latim vulgar
mas os dialetos locais, né, da região da Península Ibérica e outros locais, deram origem ao que nós vamos chamar, então, de línguas românicas. Românicas porque vem de Roma. Ou línguas neolatinas. O que é neo? Neo é um radical que significa novo. Então, um novo tipo de latim, digamos assim. Quais são as línguas neolatinas? O espanhol, o italiano, o romeno, o catalão, o provençal e o português, que é o que nos interessa propriamente dito, né? Então, essas línguas são todas que nós chamamos de línguas irmãs. Elas têm na sua essência a mesma mãe, que é a língua latina, e pais diferentes, que seriam os dialetos, né, de cada região invadida. Então, são línguas irmãs. E foi assim que Portugal, que é onde é atualmente Portugal, começou então, né, a falar a língua portuguesa. Claro que tem muito mais história aí por trás, né, mas não vem ao caso, porque senão nós vamos ficar aqui falando sobre história o tempo todo, ok? Então, isso que vocês precisam saber por enquanto, por como originou-se a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa originou-se do latim, a mistura do latim vulgar, mais os dialetos locais, né, dos países, dos lugares que foram invadidos. Qual é a importância de nós dominarmos a nossa língua, que é o que eu vivo falando em sala de aula e eu vivo dizendo e batendo na mesma tecla sobre estrangeirismo, né, sobre nós usarmos palavras americanizadas ou qualquer outras coisas, porque nós defendermos o nosso idioma nacional é uma forma de garantir poder, né? Quando nós queremos dominar algo, a gente faz o quê? A gente impõe a nossa língua. Se vocês estudarem a história da humanidade, vocês vão ver que todos os países que foram invadidos, que foram conquistados por algum outro país, a língua deles é a língua do país invasor, né? Para ver como é importante, então, o domínio da língua, ok? Entendido isso? Essa é a nossa primeira parte, tá bem? Agora, no próximo vídeo, eu vou explicar, então, como no Brasil nós chegamos a falar a língua portuguesa, tá?